Death is strength. Você já se perguntou como um homem comum pôde se tornar o mais forte de toda a história bíblica? Sansão não era um guerreiro treinado. Não usava armaduras poderosas e tampouco contava com exércitos ao seu lado. Ainda assim, ele derrotava multidões sozinho, rasgava um leão com as próprias mãos e carregava portões gigantes de cidades inteiras nos ombros. Mas afinal, qual era o verdadeiro segredo por trás da força de Sansão? Hoje você vai descobrir o segredo oculto que a maioria das pessoas nunca percebeu nas Escrituras. Um segredo que não só revela a verdade sobre Sansão, mas também nos mostra como a força pode vir de lugares inesperados. Fique comigo até o final, porque detalhes impressionantes e curiosidades inacreditáveis estão por vir. Para entender Sansão, precisamos voltar milhares de anos para o antigo Israel. Um território dominado por conflitos constantes, tribos rivais e inimigos poderosos como os filisteus. Cada cidade, cada aldeia, vivia sob a ameaça de ataques e batalhas. Nesse cenário, Sansão nasceu de forma milagrosa. Seus pais, Manoá e sua esposa, eram idosos e sem filhos, quando um anjo apareceu e revelou que aquele menino teria uma força extraordinária. Desde seu nascimento, Sansão foi marcado para um propósito especial. Imagine viver em uma época em que cada batalha poderia ser uma questão de vida ou morte, e um homem sozinho pudesse decidir o destino de cidades inteiras. Essa era a realidade que rodeava Sansão. Desde pequeno, Sansão já demonstrava habilidades fora do comum. Relatos antigos descrevem que brincadeiras simples com amigos ou animais já mostravam sua força incrível. Mas o ponto mais marcante veio quando ele enfrentou um leão sozinho, sem armas, apenas com suas próprias mãos. Essa vitória chocou a todos e foi o primeiro sinal de que havia algo mais por trás de sua força. Mas qual era a origem desse poder? Muitos acreditam que era apenas seu cabelo. Mas a história nos mostra que a força de Sansão era muito mais complexa e espiritual do que aparentava. Sansão era nazireu, uma pessoa consagrada a Deus desde o nascimento. Isso significava que ele não podia cortar o cabelo, não podia beber vinho e devia manter sua vida em pureza. O cabelo de Sansão não era apenas um símbolo estético, era um canal de energia espiritual, um lembrete de sua aliança com Deus. Cada fio de cabelo representava um compromisso, uma conexão direta com uma força que transcendia o físico. Ao longo de sua vida, essa força foi demonstrada em momentos críticos, derrubando portões de cidades, lutando contra exércitos inteiros e enfrentando desafios que nenhum outro humano poderia suportar. Cada feito de Sansão estava ligado à sua conexão com o divino e ao cumprimento de seu destino. Mesmo o homem mais forte tem seus pontos fracos. A história de Sansão com Dalila mostra isso de maneira dramática. Atraído pela mulher, ele revela o segredo de sua força, e com isso, perde tudo. Essa parte da narrativa é essencial. Nos lembra que a verdadeira força não está apenas nos dons que recebemos, mas na sabedoria de mantê-los e usá-los com responsabilidade. Sansão perdeu sua força física, mas a história nos deixa uma lição poderosa sobre propósito, disciplina e conexão espiritual. Sansão, o homem que um dia derrotou 1000 soldados com uma queixada de jumento, agora estava cego, humilhado e usado como espetáculo. Os filisteus o colocaram para girar um grande moinho, como se fosse um animal de carga. Aquele que já foi temido e reverenciado, agora era motivo de piada. Mas havia algo que ninguém percebia. Algo que Deus já estava preparando. A Bíblia diz que, com o passar dos dias, o cabelo de Sansão começou a crescer novamente, e com cada fio que surgia, uma nova esperança também renascia dentro dele. Chegou o dia de um grande banquete em honra ao deus filisteu Dagom. O templo estava lotado. Homens, mulheres, líderes e guerreiros,
todos celebrando a queda de Sansão. Eles acreditavam que seu Deus havia vencido o Deus de Israel. Sansão foi chamado para ser exposto diante da multidão. Cego, guiado por um servo, ele foi levado até o centro do templo, onde milhares de pessoas riam e zombavam dele. Sansão fez uma oração simples, mas carregada de fé e arrependimento. Senhor, lembra-te de mim. Dá-me forças apenas mais uma vez para que eu me vingue dos meus inimigos. Esse pedido não era apenas por vingança. Era também o reconhecimento de que sua força nunca veio dele mesmo, mas do Senhor. Sansão entendeu naquele último instante que toda a sua vida e propósito estavam nas mãos de Deus. Sansão pediu para ser colocado entre as duas colunas principais do templo. Ele apoiou as mãos nelas, fechou os olhos cegos que já não viam nada, e com um suspiro profundo reuniu toda a fé que restava em sua alma. E então, empurrou. As colunas começaram a estremecer. A multidão, que até segundos atrás ria dele, agora gritava em pânico. O chão tremia, o teto se partia, e em questão de instantes todo o templo desabou com milhares de filisteus dentro. Mas afinal, qual era o verdadeiro segredo por trás da força de Sansão? Muitos acreditam que tudo estava em seu cabelo, como se fosse apenas uma questão física ou um amuleto de poder. Mas a verdade é muito mais profunda, surpreendente e cheia de significado. Agora você vai descobrir algo que vai muito além do que a maioria das pessoas imagina. Um mistério que não apenas explica as vitórias de Sansão, mas também revela lições espirituais e históricas que continuam vivas até hoje. A força de Sansão não vinha apenas do cabelo, mas de sua fé, dedicação e propósito. Ele era um instrumento vivo, guiado por algo invisível, que permitia que ele realizasse feitos impossíveis. Além disso, há detalhes históricos e culturais que poucos conhecem. Os filisteus eram inimigos temidos, equipados com armas e estratégias sofisticadas. Sansão, sozinho, enfrentou esses inimigos repetidamente. Sua vitória não era apenas física, era estratégica, espiritual e simbólica. Cada batalha de Sansão tinha lições escondidas: coragem, disciplina, propósito e, acima de tudo, a importância de não desperdiçar o poder que lhe foi dado. Sansão não é apenas um personagem bíblico. Ele é um símbolo de como a força pode se manifestar de formas inesperadas. Ele nos ensina que força verdadeira vai além do físico. Ela envolve fé, propósito e responsabilidade. Mesmo após sua queda, Sansão recupera a força em seu último ato, destruindo o templo dos filisteus e vencendo seus inimigos uma última vez. O poder da fé e do propósito supera qualquer limitação humana. E agora me diz, você gostou de conhecer todos esses detalhes da história de Sansão pelo Cine Bíblia? Se essa história mexeu com você, deixa o seu comentário e like aqui no vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Se inscreve também para não perder os próximos conteúdos que estão vindo por aí.